Shalom Vrahá, paz e bênção a todos vocês. Pastor Valdécio Batista aqui mais uma vez, trazendo uma palavra, uma reflexão, um estudo para o empoderar da sua Neshama, da sua alma, te ajudando a compreender melhor alguns textos para fazer de você um servo mais autêntico, mais preparado. Se você não é inscrito, se inscreva, não deixe de deixar o seu like e de compartilhar esse vídeo. E através desses vídeos nós estaremos fazendo com que as pessoas tenham um encontro mais profundo com Deus dentro, claro, da perspectiva emocional e espiritual de cada um, daquelas pessoas que de uma certa forma estarão conectadas a nós. E assim, o meu estudo de hoje é uma observação de Tiago capítulo 1, verso 13, e eu estarei destacando algumas palavras que eu considero importantes para o nosso crescimento espiritual. Então, não deixe de assistir até o final, deixe o seu comentário, faça a sua pergunta e vamos nós para o texto. Tiago capítulo 1, verso 13, diz o seguinte: ninguém quando for tentado, diga eu sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. O que está possivelmente por trás desta afirmativa é um combate teológico do apóstolo Tiago, algumas indagações, algumas afirmações, algumas teorias que estava borbulhando na época do apóstolo, e essa carta é uma resposta. Alguém deve ter lhe pedido uma resposta sobre o assunto, e ele, como temente a Deus e conhecendo os princípios bíblicos, imediatamente ele levanta a sua argumentação teológica para poder rebater, para poder combater tais afirmativas. Então, a primeira palavra que eu quero destacar nesse momento é a palavra ninguém ou nenhum, que é uma palavra grega, medes, que significa justamente isto. E esta palavra indica que Tiago está abordando uma ideia comum na sua época. E qual era essa ideia? O que estava borbulhando é que Deus poderia tentar as pessoas. Essa era a ideia que estava recorrente, ou que era recorrente na época do apóstolo Tiago, dentro da sua audiência, dentro daquelas pessoas que lhe foi conferida o pastoreio e a orientação bíblica. Então, Tiago imediatamente se levanta para refutar essas ideias. E a melhor forma de refutar essa ideia era justamente mostrando o oposto, a realidade de quem Deus é e de quem o homem é. Então, Tiago afirma que Deus não pode ser tentado pelo mal. Então ele vai construir em poucas palavras que Deus não pode ser tentado pelo mal, e por conta dele não ser tentado pelo mal, visto que não há brechas no ser de Deus, Deus não tem necessidades como o homem tem, aliás, Deus não tem necessidade nenhuma, ele se completa em si mesmo, então ele não pode ser tentado pelo mal. Por sua vez, ele não tenta ninguém. Compreendendo, de certa forma, pelo menos a priori, o tema do versículo 13, já fica mais fácil de nós darmos andamento ao que vem na sequência. Mas ainda eu quero continuar com a palavra medes. Medes, nada mais nada menos, é um termo enfático, que destaca a importância da mensagem que segue. Ou seja, o verso anterior, ele fala, bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Aí lá na frente, no verso 13, ele vai dizer, olha, ninguém. Então ele já está chamando a atenção para o que vai vir. Ele já está chamando a atenção para o que vai ser dito a partir dessa palavra. Então ele está dando ênfase a ninguém, que é uma negativa absoluta. É uma negativa que deixa claro que em lugar nenhum do mundo, nem do universo, há autorização ou uma prova que Deus tenha
essa tendência a tentar o homem. Então ele vai refutar a ideia que estava sendo dita na sua época, que Deus poderia ser a fonte do pecado. O termo enfático, na questão da linguística, ela é usado nada mais nada menos para indicar ênfase e destaque em uma palavra ou expressão dentro de uma sentença ou de um discurso. O que isso nos quer dizer? Isso nos quer dizer que quando uma palavra é enfatizada, ela se torna mais proeminente, ou seja, ela se torna relevante e recebe uma atenção especial do ouvinte ou do leitor. Tiago, ao estar redigindo esta carta, quando chega também nesse texto, ele chama a atenção daquele que vai ler, porque a pessoa que vai ler foi a pessoa que possivelmente tenha indagado a Tiago a respeito de tal assunto. Então ele vai enfatizar e chamar a atenção do leitor e possivelmente dos ouvintes através dessa palavra. Então ele está dando ênfase. No caso aqui de Tiago 1,13, a palavra enfática, mendem, que por sua vez é uma combinação de me, não, e de den, se eu não me engano, é nada. Então significa nenhum ou ninguém, dependendo do contexto. Por isso que quando elas são juntas, quando elas se unem, essas palavras, no caso do nosso estudo, ela enfatiza a negação total e absoluta daquilo que estava sendo dito entre o povo, entre o rebanho, da qual Tiago estava sendo orientador. Em outras palavras, Tiago está dizendo que Deus não pode, de maneira nenhuma, ser culpado pela tentação do homem. Ou seja, absolutamente nada referente à tentação vem de Deus. Simples, claro, dessa forma. Essa ênfase é importante por quê? Ela é importante porque Tiago, ele está enfrentando, como já foi dito, um problema teológico. E ele escreve essa carta como resposta. E ele primeiro vai chamar a atenção do leitor, que foi aquele, como eu já disse, que possivelmente tenha pedido ou abordado o assunto. E qual é o assunto que Tiago então vai rechaçar? É que a tentação não vem de origem divina, porém, ela é de origem humana. Resumindo, de certa forma, o que eu quero dizer é que a questão a ser abordada é nada mais, nada menos do que a responsabilidade pelo pecado. Ou seja, seria Deus responsável pela tentação e, por sua vez, o pecado? Ou seria o homem o responsável, ou aquilo que existe dentro do homem, responsável pela tentação que o leva ao pecado? Então, Tiago está deixando isso muito bem claro, que não vem de Deus. A tentação nunca foi e nunca será o fluir do coração do Eterno. Ele pode até saber o que está acontecendo, ele pode, na sua soberania permissiva, permitir que isso aconteça, mas ele não é a causa, ele não é a fonte da tentação. Isso vai ficar claro no verso 14. Bom, algumas pessoas lá na época de Tiago poderiam estar culpando Deus pelo pecado humano. Como eu já disse, talvez eles argumentassem que por Deus ser onipotente e, portanto, ter o controle de todos os acontecimentos no mundo, talvez ele, segundo essa teoria, fosse o culpado pelo pecado. Tiago, então, só nesta palavra, ele vai enfatizar, ele vai deixar bem claro que isso não é verdade e que Deus não pode ser culpado pela tentação ou pelo pecado do homem. Essa é a mensagem importante
que o apóstolo Tiago quer deixar claro para os seus leitores. Então, qual é a lição que nós tiramos disso? A lição é que algumas coisas acontecem na nossa caminhada que nós culpamos Deus por aquilo, quando na verdade Deus já decidiu todas as leis e todas as recompensas, ou todos os resultados positivos e negativos que eu e você iremos desfrutar, dependendo do caminho que nós escolhamos. Se nós escolhermos ir para a direita, ali tem resultados positivos e negativos. Da mesma forma, se formos para a esquerda, teremos resultados negativos e positivos. Já que nós estamos falando num contexto de pecado, ou de tentação, melhor dizendo, Deus não é o culpado, Deus não é a fonte, nem pela tentação e nem pelo pecado. Ou seja, existe algo que Paulo vai esclarecer mais à frente, que vai ser preponderante para nós compreendermos essa defesa do apóstolo Tiago, não sei se eu falei Paulo da outra vez, mas do apóstolo Tiago, em defender a santidade de Deus. Não que Deus precise ser defendido, mas que dentro da teoria que foi levantada, e que nós temos a tendência de levantar várias teorias a despeito do que está escrito, e criamos muitas das vezes dogmas, problemas, situações que deveriam, por sua vez, nem existir. E é justamente uma dessas que o apóstolo Tiago, ele está batendo de frente. Ele está rechaçando a ideia, e termina aqui esse vídeo, já te preparando para o outro. Se não é inscrito, se inscreva, dê o seu like, compartilhe e acione o sino de notificações. O que Tiago está deixando bem claro é o seguinte: Deus não pode ser tentado pelo mal, ele a ninguém tenta, por isso, medeis, ninguém pode afirmar que Deus é a fonte geradora da tentação e, por sua vez, do pecado. Ok? Te aguardo no próximo vídeo, ainda seguindo o capítulo 1, verso 13, trazendo uma outra parte do grego para que nós possamos crescer em graça e em conhecimento, tá bom? Deixe seu comentário, Shalom Vrahá, paz e bênção, fui.